Lionel Trilling é um autor que eu adoro. Eu li cada linha que ele escreveu já há muito tempo. Agora que eu consegui juntar também a edição uniforme das obras dele, estou lendo tudo de novo. É um autor assim com o qual aprendi muito, 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 muito. Tem uma dívida sem fim com Lionel Trilling. Agora, essa dívida, a principal aspecto dela é o seguinte: o Trilling achava que você não pode compreender a sociedade e a política sem a imaginação literária. Isso, imaginação literária, no entender dele, tomava a forma do que ele chamava imaginação moral, moral imagination. O que é moral imagination? Então, aqui, ele mesmo explica, citado aqui por ele, né? Não, aqui frase da... meio a Gertrude Himmelfarb, meio ele falando. A verdadeira imaginação moral transcende, né, a moralização dogmática porque está imbuída de realismo moral. Um realismo que não é só a consciência da moralidade em si mesma, mas das contradições, paradoxos e perigos de viver a vida moral. Ora, como é que você vai tomar consciência dos paradoxos, das dificuldades, da ironia das situações morais, sem ser através da imaginação? Não tem outro jeito. Então é você conhecendo, né, inúmeros enredos da literatura universal, que você concebe certas dificuldades morais que às vezes você mesmo vai encontrar na vida, mas que você não entende, você não tem a forma conceptual para dizer o que está acontecendo, e é o que a literatura te ensina a dizer. E o principal livro, o livro mais famoso lá no Trilling, chama-se The Liberal Imagination, que foi publicado no Brasil numa tradução medonha, com um título mais medonho ainda de Literatura e Sociedade. O certo seria a imaginação da esquerda, porque liberal nos Estados Unidos quer dizer esquerdista. Quando é de direita é conservative. Então, conservative versus liberal. Então, seria a imaginação esquerdista, ou o imaginário da esquerda, uma coisa assim seria o título certo. E ele diz o seguinte, que até aquela época que ele publicou, os anos 50, não havia nos Estados Unidos uma tradição intelectual conservadora. Havia apenas uma tradição esquerdista, que era dominante no país. E que o principal problema com essa tradição esquerdista era a sua falta de imaginação moral. Porque o esquerdista só entende assim, o bem e o mal. O bem é ele, o mal é o outro. Ele não é capaz de perceber ambiguidades, dificuldades, etc. Eu vou provar isso para você. Por exemplo, né, se você olha uma fotografia de um bebê no ventre da mãe, e você vê, né, aquela criaturinha já formada, aquela carinha de bebê, então você se internece por aquilo. E você tem um natural sentimento paterno de querer proteger aquela vida. Se um esquerdista vê você fazendo isto, ele diz, isso é nazismo, isso é fascismo, e ele já quer prender, matar, você está entendendo? Ou, no mínimo, calar sua boca. Quer dizer, um sentimento humano normal, até banal, tá certo? Visto do ponto de vista esquerdista, é uma coisa monstruosa. Quer dizer, o esquerdista não é capaz de ampliar a sua imaginação para entender o sentimento do outro. Claro que um conservativo, os conservativos são os caras que melhor descreveram a psicologia da esquerda. Começa por Dostoiévski, né? Shakespeare, né? Goethe, né? Então, mas a figura de um conservativo na imaginação esquerdista é apenas um estereótipo monstruoso. É uma coisa estranha, esquisita. Vou lhe dar outro exemplo. Você tem aqui uma mulher e tem um homem vestido de mulher. Você instintivamente percebe a diferença, é uma coisa inteiramente normal, um sentimento espontâneo. Né? E você vai se sentir um pouco constrangido de chamar de senhora um sujeito peludo do tamanho do Schwarzenegger, tá certo? Com dois sutiãs cheios de borracha. Isto, na cabeça do esquerdista, é preconceito, é homofobia, é ódio anti-gay. Ou seja, ele não é capaz de entender nem sentimentos banais que os outros têm. Quanto mais sentimentos mais complexos, mais refinados. Tá certo? E esta incompreensão moral da esquerda é antiga, é antiga. Veja, já no século XIX, cita aqui a Gertrude Himmelfarb, John Stuart Mill aconselhava, que era um esquerdista militante, aconselhava os seus companheiros a ler as obras de Samuel Coleridge, que é um poeta e um filósofo conservador, justamente por causa disso. Ele diz, olha, ele vai ampliar
a sua imaginação. Você vai entender mais os seres humanos você lendo Coleridge, porque não tem nada disso, nada de parecido com isso na esquerda. Olha, você vê as obras inteiras de Karl Marx. Lê esse Karl Marx inteiro, eu não li inteiro, mas eu li, olha, uma boa metadinha, hein? Você não encontra o menor sinal de compreensão da psicologia alheia. É só estereótipo, é só esquema. Então, você pega os grandes psicólogos, você não tem um esquerdista, meu Deus do céu. Olha, o Dr. Freud era um conservador, Jung era um conservador, Maurice Pradine era um conservador, né? O Viktor Frankl era um conservador. Me mostra que o psicólogo de esquerda é assim, é behaviorista, segue o Dr. Pavlov, é só aquele esqueminha de dar choque no cachorro, porra. Então, você veja, aqui a Gertrude Himmelfarb está lamentando que os caras não estão mais lendo Trilling, né, esqueceram, tal, mas que é muito importante, que esse livro do Adam Kirsch mostra exatamente isso. O livro chama-se Why Trilling Matters. Por que Trilling é importante? Né? Olha, então, por isso quando estava lendo o negócio da Gertrude Himmelfarb, eu falei, olha, a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que nos Estados Unidos eles estão preocupados em recuperar a memória desse grande crítico do passado. Ao passo que no Brasil a influência dele jamais entrou, nem pode entrar. Porque a falta de imaginação moral, da qual, por exemplo, esse professor José de Souza Martins é um exemplo, né? No Brasil se tornou obrigatória. Você só pode julgar as coisas através de estereótipos, de figuras mecânicas, de caricaturas grotescas, só pode. E isso se tornou obrigatório. E o pior, as pessoas que são mais assim, mais incompreensivas, mais duras, mais desprovidas de imaginação e de empatia humana, são esses que mais falam da diversidade, meu Deus do céu. O Júlio Severo acaba de me comunicar que a conta dele no Google foi simplesmente fechada. Quer dizer, além de cortarem os meios de subsistência de um pai de família que está aí vagando pelo mundo com mulher e 4 filhos sem ter um quem morto, ainda lhe querem tirar os meios de expressão para que ele não possa sequer se defender do que estão fazendo contra ele. Quer dizer, é uma coisa de uma brutalidade, de uma crueldade sem limite. Não se trata aqui de discutir conteúdo de ideias, né? Não se trata de discutir movimento gay nem coisíssima nenhuma, seja em nome de gaysismo, seja em nome de qualquer outra porcaria. O que estão fazendo com o Júlio Severo é um crime, é uma maldade assim, verdadeiramente fascista, sabe, nazista. Então eu acho engraçado como essas pessoas, quando elas estão no poder, elas se permitem assim, tapar a boca de todo mundo, instituir assim, a uniformidade total, quer dizer, não pode ter uma vozinha contra, nem um sujeito isolado como Júlio Severo pode falar nada. Tá certo? E dizem que estão fazendo isso por democracia, por amor à humanidade, por amor à liberdade, quer dizer, uma coisa tão hipócrita, tão mentirosa. Isso aqui dá até nojo, viu? Agora, enquanto isto, quer dizer, o Júlio Severo não pode falar, mas olha aqui. O governo está distribuindo para as crianças nas escolas uma cartilha que ensina como usar drogas. Quer dizer, o pretexto é aquela maldita política chamada de redução de danos. A redução de danos não visa fazer com que diminua o consumo de droga, mas ao contrário, faz com que aumente. Né? Então eles dão lá todas as instruções para que o sujeito use drogas, vamos dizer, com o mínimo dano possível. Não é isso? Então, ensinando de fato as crianças a se tornarem drogadas. É claro que o efeito desta política no Brasil é o seguinte: o Brasil é o único país da América Latina onde o consumo de drogas está aumentando. E não veio me dizer que isso aconteceu a despeito das nossas melhores intenções. Não, essa política foi calculada para isto, porque este governo tem parceria política com as Farc, que tem praticamente o monopólio da distribuição de drogas na América Latina. Isso aí, meu filho, é troca de favores. Além do que, vamos dizer, implantar o uso universal das drogas como uma coisa legítima e cotidiana, né, como se fosse uma banalidade, faz parte do programa da Revolução Mundial e da política globalista. Eles têm mesmo esse objetivo. Então, não adianta disfarçar
não adianta, quando acontecem essas coisas, a pessoa diz, nós tínhamos tão boas intenções, deu tudo errado. Olha aqui, eu acabo de ler um livro que se chama Os Monstros da Razão, I Mostri della Ragione, de um jornalista italiano chamado Rino Camilleri. E ele teve a pachorra de ler a propaganda revolucionária do século XVIII, que todo mundo conhece um pouco a ideologia revolucionária através de obras mais famosas, como as de Diderot, Voltaire, Rousseau, etc. Mas ele foi pegar os folhetos, os panfletos de propaganda. Ele leu milhares daquelas coisas. E daí ele viu que a famosa teoria de que a revolução produz morticínio e ditadura, né, por um erro, quer dizer, começa com tão boas intenções e daí termina dando tudo errado, saindo ao contrário, está completamente errado, porque ele diz, olha, o que os revolucionários fizeram em 1789 foi exatamente o que eles disseram que iam fazer. Quer dizer, eles prometeram realmente matar todo mundo, tá certo? Acabar com a religião, fazer um derramamento de sangue geral. Eles diziam que iam fazer isso. Ou seja, não é que eles chegaram lá com lindas intenções e depois deu tudo errado por uma coincidência. Não, esse era exatamente o programa deles. Agora, eu sei o seguinte, eu sei é que no meio conservador liberal, e está cheio de pessoas que têm mentalidade empresarial, que eles são formados na mentalidade empresarial, adoram capitalismo, adoram liberdade de mercado, etc, etc. Ora, para o sujeito ser empresário, ele precisa de uma boa dose de otimismo. Otimismo que, às vezes, nas piores circunstâncias, né, acredita que tudo vai dar certo, que o mundo é cor-de-rosa, etc, etc. Nós sabemos que sem uma boa dose desse otimismo louco, ninguém consegue tocar uma empresa para frente. Agora, note bem, aquilo que serve para tocar uma empresa para frente não quer dizer que sirva também para você analisar a política, a história, a sociedade, etc, etc. Então, com os mesmos olhos, as mesmas lentes cor-de-rosas com que eles veem as maravilhosas perspectivas da sua empresa, embora ela esteja à beira da falência, e às vezes ela sai da falência justamente por causa disso, com esses mesmos olhos, eles examinam o movimento revolucionário mundial e eles é que criam essa história de que não, houve o genocídio na Rússia, mas eles tinham boas intenções, eram reformadores sociais, queriam, né, a igualdade e a justiça para todos, etc, etc. Infelizmente, esta mentalidade domina no meio liberal e conservador. Domina. E isto, vamos dizer, é fruto só de uma coisa, ignorância total. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Raramente eu encontrei um liberal conservador que conhecesse marxismo como se deve. Né? Eu, no começo da minha porca vida, eu consagrei 8 anos ao estudo do marxismo. Eu fiquei 8 anos lendo Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, as obras da Academia de Ciências, publicadas pela Academia de Ciências de Moscou, Georg Lukács, a Escola de Frankfurt, toda essa gente durante 8 anos. Então eu sei o que é marxismo, essa turma não sabe, eles sabem de orelhada. Por exemplo, aquele pessoal todo que ia falar lá no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, se fizer uns testes de marxismo ali, eles não passam na primeira. Pergunta aqui, olha, o que diferencia, por exemplo, vamos dizer, o pensamento de Georg Lukács do restante da Escola de Frankfurt? Eles não sabem. Então, qual é a diferença e relações, por exemplo, entre o pensamento de Antônio Negri e o de Antônio Gramsci? Eles também não sabem. Então não sabem nada. Se você perguntar assim, olha, você já leu algum marxista chinês depois do Mao Tse Tung? Eles não sabem nem que existia um marxista chinês depois do Mao Tse Tung. E eu digo para vocês que na China, o pensamento marxista, a teorização marxista, é muito ativa, não para. Então, o pessoal liberal, então, é o contrário do Sun Tzu. O Sun Tzu dizia, conheça o seu inimigo. Né? Então, o pessoal liberal vai dizer, não, desconheça o seu inimigo, tape os olhos, não veja o mal, não ouça o mal e não fala o mal. Certo? Então, eles mesmo pintam essa imagem rósea dos comunistas, revolucionários em geral, como se fossem pessoas repletas de boas intenções e que depois acabaram fazendo mal porque alguma coisa deu errado no caminho. E isso é 100% errado, 100% errado. Eu estou escrevendo uns artigos agora, uma série de artigos que vai explicar exatamente isso aí. Agora, note bem, quando foi o meu debate com o professor Alexandre Dugin, apareceram dezenas de palpiteiros
né, aqueles que ouviram falar do assunto 20 minutos antes, e já no instante seguinte, por mágica, por uma iluminação divina, já tem opinião forçada, já tem opinião formada, só o lapso freudiano, opinião forçada, é forçada mesmo, mas eu quis dizer opinião formada. Mas a gente se trai a si mesmo e diz mais verdade do que a gente queria dizer. Então, os caras já têm opinião formada e estão saindo dizendo: não, mas o Dugin não tem mais influência no governo russo, já não é a mesma coisa, querendo minimizar a importância daquele debate. Ora, eu só topei o debate com o professor Alexandre Dugin porque eu sei quem é ele. Eu sou que nem aquele título do filme. Eu sei quem você é e vi o que você fez. Então é por isso que eu topei o debate com ele, porque eu não vou topar debate com qualquer um, porque debate dá trabalho, meu Deus do céu. Eu escrevi umas 150 páginas para aquele debate. Você acha que eu vou, né, perder tempo escrevendo 150 páginas num debate com qualquer Zé Mané, ou com um cara que já está ultrapassado, que já desempenhou seu papel na história, já foi para lá do lixo? Claro que não. Eu sei o que o Dugin está fazendo, e eu sei que aquilo, vamos dizer, ali que está o futuro da Rússia, tá certo? E eu sei que ele, o pensamento do Dugin, é a coisa mais influente, mais forte sobre o governo soviético, né? Agora, para esses especialistas todos, né? Já era professor universitário. Professor universitário no Brasil é isso mesmo. Daqui a pouco eu vou comentar mais um que vocês vão ver que merda que é. Olha aqui. Aí chega, né, uma notícia. O primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, declarou que ele vai construir agora um negócio chamado União Eurasiana. Tá vendo? Então, o que era ideia do Alexandre Dugin agora já virou política, prática política pelas mãos de Vladimir Putin, exatamente como eu disse que ia acontecer. Ora, leiam o que o Dugin escreve e vocês verão o que o Putin vai fazer. Tá certo? Porque, veja, as ações políticas são coisas enormemente complexas que não dependem só de um praticismo tolo, de um improviso pragmático. Não, não, não. Tudo isso é longamente pensado. Então, para você conhecer os rumos que um movimento político vai tomar, você tem que ler as obras dos intelectuais desse partido, desse movimento. E, sobretudo, dos maiores dentre eles. Porque se tem uma coisa da qual não se pode acusar o movimento revolucionário, é de fazer o que o pessoal da direita faz, que é desprezar os seus maiores pensadores e só dar ouvido, tá certo, para quem diz o que eles querem. Empresário é louco para isso, né? Empresário acha que intelectual é como se fosse um redator de aluguel que ele paga para escrever o que ele quiser. Acham mesmo isso. Por isso eu já mandei muitos deles tomar no cu. Falei, eu estou aqui para dizer o que eu penso, porque você não sabe nada, tu é ignorante, tem que sentar e escutar. Não interessa quantos milhões seu pai te deu, você está entendendo? Não é porque você recebeu um dinheiro do seu pai que você se tornou inteligente por causa disso, e não é por isso que você entende alguma coisa de política. Se esse pessoal empresarial, liberal, conservador entendesse alguma coisa de política, não estaria na merda que está. Se tivessem prestado atenção no que eu dizia há 15 ou 20 anos atrás, não estariam na merda em que estão. Em que agora, vamos dizer, a direita no Brasil está praticamente extinta. Tá certo? E digo isso não porque eu adoro a direita, mas porque, conforme escrevi nesse artigo que saiu hoje no Diário do Comércio, Democracia Normal e Patológica, o que define a democracia normal é a coexistência, tensional e conflitiva, mas coexistência de esquerda e direita. Quer dizer, você tem uma ideologia de esquerda e tem uma ideologia de direita. Isso desde que apareceu a democracia no mundo é assim. De modo que, se um dos lados desaparece e acaba a luta ideológica, acabou a democracia na mesma hora. Eu até posso ler depois uns pedaços aqui para vocês, para aquele que tem preguiça de ler, eu mesmo leio para vocês, né? Agora, mais inacreditável de tudo é o seguinte: o Departamento de Estado, né, aqui informou que os passaportes americanos agora não terão mais menção às palavras pai e mãe. Vai ser filiação 1 e filiação 2. Por quê? A menção a pai e mãe ofende a sensibilidade dos homossexuais. Falaram, mas que raio? O homossexual não tem pai e mãe? Eles nasceram do quê? Hã? Quer dizer, o simples fato de alguém ser pai ou mãe ofende a sensibilidade dos homossexuais, não quer que mais ninguém seja pai ou mãe? Mas, meu Deus do céu, né? Sem um pai e uma mãe, como é que eles vão nascer, porra? Né? Se disser, foi inseminação artificial, mas inseminação artificial não é artificial.
você tem que tirar o esperma de um pai de verdade e botar no ventre de uma mãe de verdade. Tá certo? Então, quer dizer, artificial é uma maneira de dizer. Então, que eu saiba, todos os homossexuais nasceram de pais e mães. E algum respeito por seus pais e mães eles devem ter. Ou será que eles ficam revoltados? De que coisa horrível, meu pai casou com uma mulher, deve ter casado com um homem. Né? Será que eles ficam revoltados de ter um pai e mãe? Não é possível, porra! Mas o Departamento de Estado acha que sim. Fala em pai e mãe, eles ficam mortalmente ofendidos. Né? Então, ora, nós estamos chegando. Agora não é para rir isso, não, gente. Porque isso aí também não é somente aquele negócio da reforma do vocabulário. É uma coisa muito pior, muito pior. Eu estou até escrevendo um negócio que eu vou ler uns pedaços para vocês. Dessas ilusões, a mais fatal é aquela que faz enxergar as ideias e propostas revolucionárias da esquerda como gestos nascidos de um impulso generoso de justiça e amor ao próximo, culpado tão somente de falta de realismo e por isso mesmo, infelizmente, desviado e pervertido no curso da sua implementação prática. Aqui, os sentimentos verdadeiros que inspiram uma crença, uma doutrina, um movimento, não podem jamais ser discernidos pelo simples sentido literal dos ideais e valores que proclamam. Devem ser procurados em dois lugares. Primeiro, no conjunto de ideais e valores que eles eliminam de maneira ostensiva ou tácita. Segundo, na síntese indissolúvel de teoria e prática, isto é, na inevitabilidade daqueles meios de ação que não dependem de uma livre escolha ocasional, mas já estão contidos implicitamente, como exigências lógicas incontornáveis, ainda que camufladas, na definição mesma dos ideais e objetivos do movimento. O próprio marxismo ensina muito a respeito. A tradição revolucionária absorveu profundamente a noção hegeliana do trabalho do negativo, segundo a qual, preste atenção, um movimento político não desencadeia efeitos reais por meio dos valores que proclama e sim daqueles que destrói. Em vez de deixar-se enganar pelo discurso da justiça social, dos direitos humanos, etc., liberais e conservadores deveriam antes perguntar o que, na sociedade, a esquerda revolucionária busca destruir em nome desses valores. Essa destruição é a substância real da ação revolucionária, enquanto os objetivos proclamados são apenas o pretexto retórico, a cenoura que atrai o burro para onde o carroceiro quer. Se aqueles objetivos jamais se realizam na sociedade revolucionária, não é por uma falha, por um desvio, pela prática lamentavelmente errada de uma teoria idealmente certa, mas, ao contrário, pela união dialética indissolúvel da prática revolucionária com a teoria do trabalho do negativo. A massa boboca de militantes pode ignorá-lo por completo, mas todo teórico ou estrategista marxista de certo gabarito está consciente dessa ambiguidade proposital e por isso mesmo ri do dualismo burguês que, desconhecendo a união dialética de teoria e prática, se torna cego para o segredo mais vital da ação revolucionária. Quando liberais e conservadores acusam, retoricamente, os revolucionários de infidelidade a seus próprios ideais, não percebem que esses ideais nunca foram propostos para ser realizados, mas para servir de recipiente à única e verdadeira substância ativa do movimento revolucionário, a destruição. Então é isso aí. Então, o artigo é mais comprido, não vou ler inteiro. Vocês leem a semana que vem. Então, é o seguinte, o movimento revolucionário, ele examina todos os valores, símbolos, instituições, costumes, obras de arte, legislações, etc., que a humanidade já produziu, e chega à conclusão de que tudo isto é apenas camuflagem de um poder tirânico. Você pergunta, o que é a religião? É a exploração dos pobres pela classe capitalista. O que é o casamento? É a escravização da mulher pelo homem. O que é um amor paterno? É a camuflagem da escravização das crianças pelos adultos. E assim por diante. Tudo para eles é luta pelo poder, é sacanagem, é maldade, etc, etc, etc. Qual é a única coisa positiva que existe? O próprio movimento revolucionário. Então, é evidente que o movimento revolucionário, seja nas suas versões violentas, seja nas ditas pacíficas, ele se baseia inteiramente no ódio a tudo que a humanidade criou de melhor, de mais belo, de mais sublime ao longo dos tempos. Eles querem destruir tudo. E daí o que sobra para pôr no lugar?
sobra um imenso cartaz com a cara do Mao Tse Tung, com a cara do Fidel Castro, com a cara do Lenin, a cara de Karl Marx. E isto aí, então, vai ser a nova estética, a nova ética, a nova religião, etc, etc. Então, eles mesmos, eles são o único valor que eles reconhecem. O resto, para eles, é tudo falsidade, é tudo mentira, é tudo maldade, e os únicos bons são eles.